festas. E teria 4 tipos de toque. Isso você não vai encontrar no livro de Levítico. Você vai encontrar em Números 10. Depois que o povo recebesse a expiação pelos pecados e o sumo sacerdote saísse do templo, o povo teria 5 dias para separar a palha do trigo e pisar as uvas. E recolher as primícias e levar para os tabernáculos. Isso você não vai encontrar nem em Levítico e nem em Números. E o próprio nome da profecia, 70 semanas, Shavuot, te faz lembrar da festa das primícias. Porque é festa das semanas. A festa das primícias é chamada de festa das semanas. Então, o segundo erro, a segunda contradição que você iria encontrar é que, sabendo que Deus deu o ponto de partida para a contagem das semanas, visualizando o santuário terrestre, você teria que fazer os cálculos. E entender que no final das 70 semanas, o Santo dos Santos teria que ser ungido. Comece a fazer os cálculos. O cálculo das 70 semanas não cabe em dias literais. Só vai fazer sentido em semanas de anos. E Daniel, já antes de receber toda a revelação do Novo Testamento, isso quer dizer que ele nem recebeu, né? Não recebeu o Apocalipse. Mas Daniel já fazia esse cálculo. Ele entendeu isso. Isso é explicado em Daniel 10. Então a profecia só tem lugar de espaço de cumprimento em semanas de anos. E há um porquê disso. Quando você entender o porquê disso, você vai entender o porquê 70 anos de cativeiro. É uma numerologia da parte de Deus tremendamente reveladora e revela os tempos. É um parâmetro. E depois que você tem ele, você consegue discernir o que é certo e o que é errado só de você ouvir a pessoa falar 3 minutos. Às vezes nem precisa disso. Ela solta uma frase relacionada aqui, na Daniel 9, e você já sabe qual mais ou menos tudo que ela enxerga para frente daqui. Você consegue ler. Por isso que eu falo, quando você está sobre o efeito da Torá, dos profetas, e não sobre o efeito do cristianismo, e não sobre o efeito do conceito judaico, você consegue ler diversas situações por vários ângulos. E isso em pouco tempo, porque a sua mente fica treinada. Então, se no final das 70 semanas tem o objetivo de ungir o Santo dos Santos, e como alguns mesmo afirmam, teu povo e tua santa cidade, então, ungindo o Santo dos Santos, se iniciaria sacrifício pelos pecados novamente. No livro da lei, para que se unge o Santo dos Santos? Para inaugurar o templo. Se unge o Santo dos Santos uma só vez. É para consagração. Quando o templo é profanado, é derrubado, e aí quando ele precisa ser levantado novamente, tem que ungir. É para consagração. E para começar o uso. E começar o sacrifício pelos pecados. Com sangue de animais. A própria expiação, que está aqui em Daniel 9, é feita na Arca da Aliança, dentro do Santo dos Santos. Mas se a própria profecia fala fim de pecados, cessada a transgressão, expiação da iniquidade e justiça eterna, é uma expiação de uma vez por todas. Por isso que logo em seguida fala justiça eterna. A justiça, no tempo da Antiga Aliança, o povo recebia justificação, recebia expiação pelos pecados uma vez por ano. Se eles não trabalhassem, não fizessem as obras da lei, para que as festas fossem concluídas, Deus não perdoaria o pecado deles. Mas como Deus mesmo fala, tereis os vossos pecados perdoados, sereis expiados, uma vez por ano, dependendo das obras da lei, que iria servir de aio, de condutor, levando eles até o Messias, até que ele viesse nos tempos determinados. Então só por aqui dá para ver que no final da profecia Deus já não está visualizando um templo terrestre, e sim o nosso corpo, que é templo de Deus. E aqui também você tem o tempo das festas. A profecia chama 70 semanas. Lembrou da festa das primícias, não lembrou? A festa das primícias é chamada também de semanas e é feita é realizada. Tem o primeiro dia da festa, que é depois da festa da Páscoa e dos asmos, né? Festa da Páscoa é chamada de asmos também. Aí se inicia as semanas. 7 vezes 7 semanas. Aparece o número 49. E depois, dia 50. Deus separou o dia 50 das 7 semanas. As 70 semanas, também quando você faz 70 vezes 7, porque isso que é 70 semanas, você vai encontrar com o número 490. Semelhante à festa das primícias, 49, 490. E depois teria a contagem das semanas de anos. É um assunto que eu não vou falar agora, mas está envolvido aqui também. E a contagem das semanas de anos iria apontar para um jubileu, ano 50, e não dia 50. Mas você pode ver que há um paralelo íntimo, perfeito com a festa das primícias. Depois das primícias, vem o Pentecoste, que é o dia 50, a gente tem trombetas.
E depois das trombetas, expiação da iniquidade, que está aqui, ó. Aqui, as 70 semanas fala das festas, dos tempos determinados e das maravilhas, das obras do Messias que estavam testemunhadas pelas festas. Por isso que você vê aqui expiação da iniquidade. Expiação da iniquidade é a sexta festa, e depois disso tem tabernáculos. O Espírito Santo aí já dava a entender que sem expiação pelos pecados, ninguém iria para a festa dos tabernáculos. Ninguém vai para o milênio. Primeiro pecados expiados, que nem todos terão. E depois milênio. E no milênio tem justiça eterna estabelecida sobre os que tiveram os pecados expiados. Entendeu? No milênio você vai ter justiça eterna estabelecida sobre aqueles que passaram pela expiação. Por isso que Deus já dá a dica. Expiação da iniquidade e justiça eterna. Falada aqui. As 70 semanas tem essa conclusão. Expiação da iniquidade e justiça eterna. O primeiro corte que o anjo dá na profecia, desde a ordem, para restaurar o templo, etc., haverá 7 semanas. Já mostrou a festa das primícias aí. Quando Yeshua veio, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou à destra de Deus. Ele estabeleceu justiça eterna na terra? Em que terra que ele estabeleceu isso? Porque no mundo nós não vemos justiça eterna estabelecida. Paulo fala, nós somos salvos, recebemos a justificação, a vida eterna. Ele até fala que Yeshua aniquilou o pecado, aboliu a morte. Mas você não peca, você não morre, não se comete iniquidade a solto aí no mundo. João não escreveu na epístola dele que o mundo jaz no maligno. João tinha 70 semanas na mente, porque ele fala, para isso que o Filho de Deus se manifestou, para aniquilar as obras do diabo. Ele aniquilou, ele já abriu o caminho para a igreja começar a trabalhar com ele. E está à destra de Deus, mas ainda não aniquilou. Ele vai aniquilar as obras do pecado, o que está sendo falado em Daniel 7 mostra isso. O chifre pequeno ainda vai fazer guerra contra os santos durante 3 tempos e meio, e aí é um mistério muito grande, uma revelação muito grande, que está intrinsecamente ligada com as festas, e aí ele vem e faz justiça aos santos. Aí você tem o estabelecimento da justiça eterna. Então você procura o ponto de partida para começar a contagem das 70 semanas e começa a contar. Vai passar o tempo da Pérsia, aquele santuário que começou a ser edificado, que é mostrado em Zacarias. Eu até esqueci de mostrar, você precisa ler Zacarias também. Você precisa ler Zacarias, Neemias, Esdras. Pelo menos esses 3, para você entender essa parte aqui. Então aquele templo que é mostrado nesses 3 profetas, você vê que é ali que se começa o ponto de partida, visualizando aquele santuário. Mas aquele santuário é edificado, é ungido e não chegou a justiça eterna. E as 70 semanas nem cabe ali. Depois a gente passa para o tempo da Pérsia e vai até o tempo da Grécia. O templo é profanado, ele é ungido novamente e não chegou o tempo do fim, não teve ali o final das 70 semanas, não cabe ali a profecia. Depois você chega até o tempo de Roma e os adventistas do 7º dia fazem de tudo a qualquer custo, passa por cima de tudo isso daqui, para mostrar que se cumpriu ali as 70 semanas. Eu não sei se eles acham que é por acaso que eles chegam lá em Apocalipse e vê os 3 dias e meio, justo no contexto da besta final, do 8º rei, que tem poder para agir durante 42 meses, que está em paralelo com Apocalipse 13 e que Apocalipse 13 nos leva para Daniel 7. E a explicação de Daniel 7 está em Daniel 9. Não sei se você conseguiu entender isso que eu falei, mas será por acaso que se chega ali em Apocalipse, a gente encontra 1260 dias, 2 partes, a gente encontra 42 meses, 3 dias e meio, justo, 1, 2, 3 dias e meio, antes das 2 testemunhas ressuscitarem, tem que estar realmente num sono muito profundo para dar o cumprimento das 70 semanas no tempo de Estevão. Agora, você já parou para pensar o porquê que das 8 visões que Zacarias teve, a única que Deus quis despertar ele do sono foi quando quis mostrar as 2 menorá? Já parou para pensar nisso? Deus pensou, eu tenho 8 visões para mostrar para Zacarias, só que em uma eu vou esperar ele dormir, para despertar ele, para quando ele acordar, ele enxergar essas coisas. Será por acaso isso? E o que são as 2 menorá? São os 2 ungidos que se acham diante do Senhor Deus de toda a terra. Por que que esse mesmo texto se encontra em Apocalipse 11? Em um contexto do 8º rei, que está na nossa frente, junto
Com 1260 dias, 3 dias e meio, Deus sabia que ia ter um povo dormindo, que ia ter pessoas dormindo e que precisava despertar. A última semana está no final. É óbvio, se concretiza no final. Aí sim, todos nós vamos ressuscitar. Através da ressurreição, obtemos a justiça eterna. Vamos ter os nossos pecados expiados. O ministério da expiação, que Yeshua está agora trabalhando como sumo sacerdote à destra de Deus, finaliza ali. Ele não vai precisar mais para trabalhar à destra de Deus para a expiação dos nossos pecados. Nós vamos ter o corpo glorificado e ser como ele é. Se você é um adventista e conseguiu assistir esse vídeo até agora, você já ficou preso nele, certeza. Repassa esse vídeo para os seus líderes e espera a resposta deles. Se você conseguiu assistir esse vídeo até agora e você é um adventista, você já vai ver que todas as contas das 2.300 tardes e manhãs das 70 semanas que você ouviu ficaram quebradas agora na sua frente. Elas não fazem mais sentido. Se você entendeu o que eu falei, porque o que eu falei são coisas coerentes, são coisas que você deve ter pensado, como eu nunca parei para ver isso? Teria mais coisas para se falar aqui, mais contradições para mostrar, mais revelações para revelar. Eu vou deixar para fazer isso num próximo vídeo. No próximo vídeo, nós vamos estudar qual foi o caminho que Daniel já, antes de vir Yeshua, qual foi o caminho que Daniel seguiu para entender que esse povo é o povo dele e que também fazia parte dos gentios. E quais são os profetas que davam testemunho acerca disso e como Paulo estudou essas coisas. Você vai ver como é coerente, como isso não deixa a ponta solta, liga todos os pontos. E nós vamos ver isso no próximo vídeo. Você que assistiu esse vídeo, não esqueça de deixar aí o joinha, tanto na primeira parte como na segunda. Eu não sei em quantas partes eu vou dividir esse vídeo, eu só faço em uma ou em duas. Compartilhe esse vídeo também com seus amigos no Face, distribui lá que as pessoas certamente vão gostar. Fazendo isso, você vai ajudar o meu trabalho a crescer e a continuar. Clicando nesse ícone aqui em cima, você vai ter vídeos relacionados a esse assunto. Eu queria que você assistisse esses vídeos também. Deus abençoe a sua vida e a gente se vê no próximo estudo.